Então vamos começar. Boa noite, mulheres improváveis, mulheres com propósito. Nós estamos aqui mais uma vez na nossa sessão para falarmos de uma mulher muito interessante, Esther. Amém? Eu agora vou pedir que cada uma de vocês tire o micro e nos dê as boas noites para saludarmos a cada uma. Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, minhas queridas. Ok. Boa Olá, noite, a paz do Senhor. Boa noite, prima. Bem-vinda. São todas muito Obrigada. bem-vindas. Nós vamos iniciar então com uma palavra de oração. Eu vou pedir a Mara para nos dirigir em oração, aproveitando que a minha afilhada não está aí para... Já vim aqui para o quarto. Amém. Amém. Orar, querida. Ok. Obrigado, Deus, porque temos a oportunidade de estar juntas, Deus, a debruçar-nos sobre, Senhor, a Bíblia, Deus, sobre as mulheres da Bíblia, Pai. Oh, Pai, pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja connosco nesta noite, Pai, e que possamos, Deus, aprender, possamos assimilar aquilo que Tu queres falar aos nossos corações, Pai, e pedimos que nos abençoes no resto desta noite também, nas nossas vidas, durante esta semana, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos por isso tudo, em nome de Jesus, amém. Obrigado, Mara. Quem quiser então fechar a câmara porque está com alguma coisa por fazer, tudo bem, vai ouvindo ao mesmo tempo, tá bom? Porque este tempo é um tempo precioso e eu percebo perfeitamente que há muitas pessoas que vão entrando até, mas que estão a fazer um pequeno esforço e isso é de louvar. É de louvar por cada uma que tem estado connosco todas as semanas e às vezes saem do trabalho a correr e às vezes ainda chegam, estão a fazer o jantar, mas não querem perder a oportunidade de juntas nós podemos aprender sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia e estão aqui, ok? Por isso é que eu às vezes digo, não tem problema, fiquem um pouco com a câmara fechada enquanto vocês estão-se a colocar para poderem ouvir. Ok? Sem problema nenhum. Nós vamos falar sobre a Rainha Esther, alguém que nós gostamos muito. Acho que todas as mulheres, quando leem a história de Esther, ficam encantadas. Amém? Porque é uma pessoa que realmente marcou toda a sua história e marca a nossa quando nós a lemos. Amém? Então, eu vou começar por dizer que Esther era uma rainha ou foi uma rainha improvável, não é? Supostamente aos olhos dos homens e de todas as pessoas que a rodeavam. Ok? Contudo, diz aqui que Esther era órfã. Era uma menina órfã em terra estrangeira, amém? Descendente de um povo odiado pelos seus inimigos, mas nada a impediu de viver o propósito de Deus. Ela foi uma mulher improvável, mas escolhida para fazer a diferença em sua geração. Ou seja, nós também então somos uma Esther. Nós também somos uma Esther. Ok, também somos uma Esther porquê? Porque somos mulheres que a maioria de nós improváveis. Porquê que eu digo isso? Porque muitas de nós, e aqui já foi falado, eu não consigo falar publicamente, ou então eu acho que não sou capaz, ou eu não sou capaz disto ou daquilo, ok? Tenho as minhas incapacidades. Às vezes nós pensamos, muitas vezes nós pensamos nisso e achamos mesmo que não somos capazes, não é? Por isso é que somos muito parecidas com Esther. Somos improváveis, mas Deus chamou-nos para quê? Para fazer diferença e para influenciarmos neste momento onde estamos, onde vivemos, no nosso trabalho. Deus chamou-nos para isso, nós temos uma missão, ok? É neste tempo que nós temos que influenciar. O teu nascimento não é obra do acaso. O teu nascimento não é obra do acaso. Tu não és um acidente, és fruto dos sonhos de Deus. Cada uma de nós é fruto dos sonhos de Deus. Ele te formou de forma única e maravilhosa, entregou em
tuas mãos a missão de ser um instrumento de cura e restauração para outras vidas. Ou seja, Deus fez-nos com um propósito, não é? Deus fez-nos com um propósito e deu-nos uma missão, ok? De acordo com a Bíblia, nós agora falando da história de Esther, o rei Assuero governava desde a Índia até a Etiópia, totalmente, portanto, totalizando 100 e tal províncias, 127 por aí, províncias que esse rei governava. No terceiro ano do seu reinado, isto contando aqui um pouco da história, no terceiro ano do seu reinado, ele ofereceu uma grande festa para todos os reinos. Príncipes e servos foram convidados para participar da celebração, que durou 180 dias. Uma celebração que marcou a vida de Esther e que transformou algumas coisas. Okay? No final daqueles dias, o rei, já embriagado e movido por pura vaidade, lembrou-se que deixou de exibir uma joia preciosa, a rainha Vashti. Ela se chamava Rainha Vashti, desculpem, esse nome enrola-me sempre para Vashti, não Vashti. É a Rainha Vashti, conhecida por sua beleza incomparável. E ele manda chamar então a rainha que se apresente diante dele e dos seus convidados, não é? Para exibir a sua coroa real, etc., não é? E ela nega vir, ela nega aparecer, ou seja, ela não faz a vontade do marido. O resultado dessa atitude, o que é que faz? Faz com que o rei a tenha que destituir. Isso tem uma história por trás, não é? Porque o rei, sabem que tinha conselheiros, não é? Os reis têm conselheiros, e os conselheiros acharam por bem ele fazer isso, ele destituir a rainha por uma desobediência que poderia ter consequências. Consequências porque todo o reinado, não é? E, portanto, e todas as províncias haviam casais, não é? Então, o que seriam dos homens todos terem que enfrentar as mulheres desobedecendo porque a rainha tinha feito isso com o próprio rei. Isso seria então um absurdo e esse mau exemplo não seria bom. Resultado, ele fez isso, ele acabou por destituir a rainha. E então, é então que começa a história da nossa Esther, ou seja, o nome dela era Hadassa. Hadassa foi mudado para Esther. Era necessário encontrar uma noiva, uma nova rainha. Eu chamei de noiva, mas aqui é mesmo uma nova rainha. O rei ordena que reúnam todas as moças virgens das províncias e começa o que parece ser um concurso de beleza. Então, esse concurso de beleza, qual era o prémio? Levava a coroa e levava o coração do rei. Então era muito apetecido, não é? Quem é que não queria estar numa posição dessa naquela altura? Então, Hadassa, que era órfã e foi adotada pelo seu, uns dizem primos, outros dizem tio, pelo Mardoqueu, foi uma das virgens enviadas ao palácio, porque as meninas tinham que ser todas virgens, as tais que iriam candidatar-se a esse posto. Antes de partir, recebe uma orientação específica do seu pai adotivo, então, Hadassa. Ela deveria esconder a sua origem. Portanto, não se chamaria mais Hadassa, mas agora passaria a chamar-se Esther. Esther não questionou, nem disse nada, ela apenas obedeceu ao seu tio, primo, aquilo que cada pessoa lê e interpreta, já ouvi várias versões. Sua confiança em quem sempre cuidou dela a fez seguir a ordem e assim proteger a própria vida. Portanto, seu padrão de comportamento submisso a levou a ganhar a afeição de todos no palácio, ou seja, ela passou a ser amada. Ela passou a ser amada por todas as pessoas. A Bíblia diz que Esther caiu nas graças de Hegai, o eunuco. Portanto, ele guardava as mulheres, não é?
quando elas foram todas reunidas, era ele quem cuidava, era ele quem tratava, não é? Então, ela recebeu o tratamento de beleza, ela foi muito, 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 muito bem cuidada, 7 mulheres para servi-la em todo o tempo, pronto, e foi colocada no melhor lugar do palácio destinado às mulheres. Ela foi muito bem recebida. É nítido que Esther tinha o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? É nítido que Deus estava com ela. Havia o favor de Deus sobre a sua vida. Sua obediência abriu as portas do palácio e a colocou no lugar mais alto. Amém? A sua obediência abriu as portas do palácio e a colocou no lugar mais alto. Ela era obediente. Amém? Muito importante nós sabermos isso. Ela era obediente, ela era submissa. Amém? Então, nós vemos aqui que a obediência é a chave que te dá acesso para a tua vida. Amém? Para que tu possas viver os propósitos de Deus. A obediência é a chave que te dá acesso para que tu possas viver o propósito de Deus. Isso é muito importante, cada uma de nós, perceber isso. Amém? Nós vamos falar sobre Esther. Esther é uma longa história e nós vamos dividi-la em 2 vezes, não é? Desta vez nós vamos falar de uma parte, quero vos dizer já, vai ser dividida em 2 vezes. Hoje vamos falar de uma parte e a próxima vez iremos continuar então com a restante história. Porque Esther nós temos que esmiuçar e vamos aprender muito, muito, muito mesmo com ela. Amém? Eu vou fazer uma pergunta que vai ficar no ar para depois respondermos. Tu és obediente ao Senhor, ou seja, para respondermos para nós próprias. Tu és obediente ao Senhor em todas as áreas da tua vida? E vou dizer mais. Ora para que o Espírito Santo te revele se existe rebeldia em teu coração. Pede perdão. Escolhe sempre obedecer a Deus. Amém? Pensa se tu és obediente a Deus em todas as áreas da tua vida. Por que é que eu faço esta questão? Porque daqui para a frente vocês vão entender o porquê é que a obediência de Esther levou a ser a mulher que foi. Ela era obediente, ela foi obediente ao próprio tio. Primeiramente, quando lhe disse para ela ficar calada, não dizer a sua origem, a forma como ela se manteve em todo o processo. Via-se uma obediência a Deus, uma obediência. Ela era incrível porque todas as pessoas passaram a amá-la pela forma como ela era. Ok? Então nós vemos que a humildade será sempre honrada. A humildade será sempre honrada, ou seja, o ser humilde não quer dizer que sejamos tontinhas ou uma pessoa que... A lenha está custando. A lenha está custando. Ok. Deve ser da internet, peço desculpa. Laura, bem-vinda. Estás-me a ouvir como deve de ser agora? Obrigada. Corta as tuas palavras. Corta. Alguém mais está com problemas de internet? Ou sou a Laura? Não. Não? Ok. Não. Obrigada, meninas. Laura, Eu vamos... também ouço bem. Ok, vamos prosseguindo então e vamos vendo como vai dando, tá, Laura? Obrigada por teres dito. Ok. Beijinho, Ok. amiga. Beijinho. Nós vemos então que a humildade será sempre honrada. Portanto, eu vou ler aqui um versículo que está em Esther 2,15, que diz: quando chegou, portanto, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pela Casa das Mulheres, lhe havia sugerido. Ok, nós vemos aqui uma humildade, porque agora vamos decorrer da história e vocês vão entender o que aconteceu para que neste versículo estivesse a dizer que ela não pediu mais nada do que aquilo que lhe tinham falado.
Amém? Foram 12 meses de preparação para estar na presença do rei. Portanto, ela foi, a história nós vemos que ela foi para lá então, e então foram 12 meses, não é? Para estar ali na preparação para o grande dia. Durante esse tempo, Esther recebeu tratamento de beleza e uma alimentação especial. Esther conquistou o coração de todos no palácio. Além da beleza, Esther possuía um coração humilde. Elas já se apresentavam com uma postura de rainha, mesmo antes de ser coroada. O que é que nós vemos aqui? Algo muito interessante. Nós falamos aqui de postura, falamos aqui de humildade, falamos aqui de várias coisas que é importante nós tocarmos agora em relação à nossa pessoa, não é? Nós próprias como mulheres. A nossa postura é muito importante. É muito importante porque em qualquer lugar onde nós vamos, a forma como nós nos comportamos tem muito a ver com aquilo que nós somos, não é? Às vezes, as pessoas, não sei se já aconteceu convosco, seguramente que já, chegarem a um lugar e dizer assim, mas aquela pessoa está-se a comportar assim porquê? Mas eu não entendo porque é que ela se comporta assim, não? Pronto, eu não gosto da forma como ela se comporta, se calhar até não é uma forma muito, muito boa de uma mulher se comportar, não é? Nós temos que aprender como devemos comportar nos lugares, estamos a falar entre mulheres, isso é muito importante, não é? Nós temos que saber como nos comportar nos lugares onde estamos. As filhas de Deus devem ter um bom comportamento. Um bom comportamento na linguagem, nas atitudes. Nós não somos santas, nós nos rimos, há pessoas que gostam de rir alto, há pessoas que gostam de rir mais baixo, isso não tem a ver com o rir, é só para vocês entenderem que o comportamento não tem a ver com a forma como nós, pronto, não é? O comportamento é uma larga e vasta situação que às vezes acontece e que nós próprios nos descuidamos, Às vezes os nossos maridos gostam de nós, gostam de nos levar a qualquer lado, por exemplo, não é? E gostam da nossa boa compostura, não é? Palavrões, cuidado com a língua, muita coisa. Eu não estou aqui a dizer que não é um processo para nós mudarmos. Não estou a dizer que temos que fazer trás e que toda a gente nasceu assim e que as mulheres têm que ser... Não, absolutamente não. Porque nós às vezes, viemos de uma conduta, viemos de lugares onde é usual fazer, não é? É usual comportar-se de uma forma rara. É usual. Então, nós nos convertemos, nós depois chegamos, às vezes, logo no início da conversão, levamos logo o embate, porque estamos ali, sentimos-nos diferentes, porque depois começamos a olhar e ver, olha, bom, eu vou fazer o mesmo que outra pessoa, não tem que ser assim, eu não tenho que fazer o mesmo que outra pessoa, eu própria vou mudar segundo aquilo que Deus for movendo na minha vida. Mas o comportamento de uma mulher é muito importante. É muito importante mesmo. O linguajar, a forma como fala, a forma como reage. Nós temos que aprender a ter autocontrole e domínio próprio. São coisas que nós temos falado muito nos grupos, ouvimos falar muito em pregações, etc. O domínio próprio, o autocontrole é muito importante. E não é de um dia para o outro que nós conseguimos. Não. Nós, juntas, nós conseguimos chegar lá. E não mudamos assim, temos uma vida inteira para mudar, mas temos que iniciar um dia, certo? Temos que mudar. Esther aqui, toda a gente a adorava, porque ela tinha uma conduta boa. Ela era uma pessoa que mesmo antes de ser rainha, ela já tinha a postura de rainha, ou seja, alguma coisa nela via-se que era diferente. Okay? Isso tem muito a ver com a forma como nós somos como mulheres. Eu gostaria mesmo muito de frisar que não podemos apontar dedos nem condenar. Nós estamos aqui entre mulheres. Se aparecer alguém na vossa vida, no vosso dia secular, em que vocês querem conquistar para o reino de Deus, ela vai ver em ti uma postura diferente, é o que eu quero dizer. Nós não temos que nem machucar as pessoas. Não, pelo contrário, não é? Nós devemos ir com amor, dizer, olha, queres chegar perto?
Queres aprender comigo? Queres ser minha amiga? Esta palavra é assim um bocado muito rápida de ser, não é? Minha amiga, não é? Já não é amiga logo, mas quando estou a tentar ver nós sermos mais próximas, conquistar, vamos tomar um café, vamos. Se a pessoa continuar a andar contigo, seguramente que ela vai começar a ter outras atitudes. Porque tu, sendo cristã, já tens uma atitude diferente. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Aquilo que nós passamos para outras mulheres. Amém? Eu estou aqui, nós estamos a falar entre mulheres que estão a crescer e que querem ser servas de Deus e que querem, na sua vida secular, serem vistas como pessoas diferentes, que não precisam de abrir a boca e dizerem assim, uau, tu és diferente. Porquê? E tu aí podes dizer o porquê. Porque Jesus me ama. Não é? É isso mesmo, porque eu tenho Cristo em mim. Então, é isso. A conduta é muito importante e ela tinha Esther tinha toda essa beleza interior. Ela era muito humilde. Amém? Portanto, as meninas elas eram postas em um harém, cuidadas pelo eunuco, não é? O Hegai, após o longo tratamento de beleza, eram levadas até ao palácio para se apresentarem ao rei. Depois disso, eram encaminhadas para o outro harém, ou seja, essas mulheres, depois de todas elas, não, eram imensas, elas se convertiam em concubinas, porque depois de serem apresentadas ao rei, aquela vez, elas já não voltavam para as suas famílias. Então, Esther corria o risco de ter saído debaixo da tutela do pai adotivo para estar por baixo da tutela e ser apenas uma concubina. Mas o que é que Deus fez dela? Deus fez dela realmente uma rainha, não é? Elas já não voltavam para a família após uma noite com o rei, passavam a noite com o rei, não é? Eram propriedades dele e se tornavam concubinas e só voltavam a estar com ele se ele as chamasse pelo nome. Imagina, cada menina que se apresentava ao rei Assuero poderia escolher o que quisesse, entre muitas joias. Aí o versículo que eu vos li. Cada menina que era apresentada ao rei poderia escolher algo. Mas Esther, quando chegou a vez de Esther, ela apenas pegou o que Hegai a havia orientado. Isso revela no seu caráter humildade. Já viram que Esther era extremamente humilde. Era uma pessoa obediente e humilde. Isso caracterizava esta mulher. Esther tinha uma humildade para ouvir conselhos. Ou seja, nós vemos aqui que ela ouvia conselhos. Agora vou abrir aqui um parênteses em relação a ouvir conselhos. Ouvir conselhos é algo muito importante e isso é algo que nós aqui devemos agarrar com força. Todos nós temos líderes, todos nós temos pessoas que nós consideramos conselheiros nossos, pessoas que nós damos autorização para que exerçam alguma autoridade sobre nós. Quando eu digo autoridade, não é uma autoridade daquela má, aquela rígida, não, uma autoridade no sentido de que se eu precisar de alguma coisa, essa pessoa tem a liberdade de dizer, olha Paulinha, se calhar não devias fazer assim, olha, o que é que tu achas? O que é que nós podemos aqui ajudar-te para tu? Mas essa pessoa tem a liberdade de chegar à minha vida e dizer algo, sem eu retaliar. Porquê? Porque eu reconheço nela liderança. Então, todos nós devemos estar debaixo de uma liderança. Todos nós devemos ter alguém. Submeter-nos a uma liderança não significa que nós estejamos a ser carrascos, a ser menores, não. Submeter-nos a uma liderança significa que nós estamos a honrar aquela pessoa. Significa que aquela pessoa nós a vemos como idónea, como alguém que pode ajudar-me quando eu preciso. E isso é muito importante. Cada uma de nós aqui tem uma liderança. Cada uma de nós deve ouvir os conselhos dos líderes. Porque os líderes não nos querem mal. Se não, imagina, eu estou numa igreja
eu estou numa igreja e nessa igreja eu não vejo, não aceito liderança de ninguém, sou uma pessoa que acha que está tudo mal, então estás na igreja errada. Então sai. Porque nós, quando estamos num lugar e nos submetemos a essa liderança, é voluntária. Nós olhamos para eles e dizemos, é isso mesmo, Pai, obrigado por essa pessoa estar na minha vida. Eu tenho pessoas que eu própria, com a minha boca, disse claramente em voz audível, olha, eu gostaria muito que quando eu estivesse equivocada ou assim, por favor, chega ao pé de mim e diz-me, porque eu sou uma pequena mortal, como qualquer um, não é? Então diz-me alguma coisa, cuida, pronto. Tens o livre-arbítrio para me, não é? Para falar, para me aconselhar, para dizer, eu fiz isso, porque eu achei importante. Nós devemos fazer isso, nós devemos estar submissos a uma liderança. E submissão não significa nós sermos maltratados. Aliás, se a pessoa é maltratada por uma liderança, não é submissão, não estás no sítio errado. Porque a liderança ama. Ela está lá para servir, como eu costumo dizer aqui na nossa congregação, eu estou aqui para vos servir. Senão Deus não me punha aqui. Se eu estivesse aqui para dar ordens e etc., não fazia falta, porque as coisas andam-se por si próprias. Eu estou aqui para servir, para dizer, olha, então o que é que precisam? Vamos aqui, vamos fazer isto, não é? É isso mesmo. Então, nós víamos que ela era submissa, ok? E que ela ouvia conselhos. Amém? A Bíblia diz que o rei se apaixonou por Ester. Ela foi a mais amada entre todas as meninas do seu harém. Ester foi coroada rainha da Pérsia e o rei ofereceu um grande banquete em homenagem à nova rainha. Ou seja, nós vemos aqui como Ester, nós não devemos cobiçar riquezas, mas buscar agradar o coração do rei. Agora vamos transportar isso para a nossa vida espiritual. Como Ester, nós não devemos buscar riquezas, amém? Mas agradar o coração do rei. Quem é o nosso rei? O nosso rei é o nosso Deus. Amém? E é ele que nós devemos buscar agradar. As riquezas, eu levo aqui estas riquezas para, às vezes, o excesso de trabalho. Eu não estou a falar de que as pessoas não precisam, e eu sou uma das pessoas que sofri muito por decisões erradas, não é? Sofri muito, mas Deus é Deus. Ele que vai lá com a vara e diz, vamos então caminhar, porque o caminho não é este. Vamos andar por ali porque eu quero-te aqui e ali, não é? Ele é Deus que Ele é quem faz as coisas na nossa vida. E eu passei por algumas coisas, como por exemplo, eu tenho aqui a Mara, que é a minha testemunha ocular, e ela viu-me tudo aquilo que eu fazia, nós família. Nós em Espanha, nós tínhamos uma empresa muito grande. Nós tínhamos uma empresa, nós tínhamos 3 pastelarias, um restaurante, tudo a funcionar ao mesmo tempo. Tudo maravilha, não é? Tudo bem, era muito trabalho, nós não dávamos conta, mas sabem, aos domingos eu estava lá no culto. O que é que eu estava a fazer no culto? Eu chegava super atarefada, super cansada, sentava, os meus filhos iam ali para a super igreja, como se chamava, e nós ficávamos, eu quase a dormir, levantava sempre a olhar para o relógio, porque tinha que sair, o culto era à tarde, não é? Já tinha fartado de trabalhar toda a meia-noite, não é? Não é? Porque eu pegava às 3 da manhã na pastelaria, à meia-noite já tinha eu cumprido em serviços e chegava ali à igreja quase cansada, quase que a dormir, era só mesmo para marcar presença, e eu fiz assim durante muito tempo. E eu posso vos dizer que não é saudável nem para o corpo, mas também não é saudável para aquilo que Deus nos chamou. Então a nossa missão, onde é que estava a minha missão? Eu que tinha feito uma escola bíblica, que tinha crescido na igreja durante tantos anos, nunca abandonei Deus, sim, mas abandonei o serviço.
eu abandonei durante algum tempo o serviço, porque eu não fazia. Amém? Porque isso era dar mais valor à riqueza, a meu ver, na minha pessoa. A minha pessoa, a perspectiva que eu tenho. Eu dava mais valor àquilo que eu tinha, àquilo que eu ganhava, etc, etc. Mas não era tudo. Não era tudo. Porque eu pegava às 3 da manhã, eu às 7 da manhã ia tomar um duche, mudava a Paula, que era a Paula, o braço direito do marido, mas os funcionários dentro de uma fábrica enorme, era eu que estava ali. Às 7 da manhã eu ia despachar-me, eu agarrava numa carrinha, muitas vezes era eu, muitas vezes era o Gil, outras vezes era... Eu agarrava na minha carrinha, a loja que eu ia abrir, eu levava as coisas, eu punha aquilo na prateleira, mais 2 empregadas, e andava ali toda a manhã a trabalhar, era vender, 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 ok, tudo bem, depois ia buscar os miúdos à escola. Na nossa vida era assim, um corre-corre. Depois eu andava de uma loja para outra, depois para o carro, eu não servia a Deus, eu não tinha tempo. Mas era uma maravilha, ganhava prata, como dizem outros, a plata. Sabem? Até um dia em que Deus disse basta. E não foi muito, não aconteceu assim nada especial que não fosse os filhos, não é? E quem sabe a minha história sabe tudo o que aconteceu, os meninos, o meu Gigi, a forma como ele se revelou na escola, eu tinha mesmo que procurar escolas especiais e tal, e nós viemos para cá, olha, e depois de tanta coisa que aconteceu, depois era assim, quando nós tínhamos muito, de repente, os frigoríficos variavam-se, uma série de dinheiro que tu tinhas que pagar, depois era a carrinha que não sei o que aconteceu, depois nós víamos assim, entrava tanto como saía assim, mas não saía para mais nada que não fosse para essas coisas assim. Olha, a nossa vida era assim, não é? Mas houve algo que nos fez mudar, que nos fez dizer assim, vamos lá ver o que é que se está a passar aqui, não é? Quando tu buscas mais um bocadinho, porque assim, quando vês que o calo aperta, tu vais a Deus, dizes, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, o que é que se passa? Senhor, e o Senhor fala o teu coração, e o Senhor diz, olha, abre o olho, que estás a ver ali, está a acender um alarme, estás a ver ali, está a acender outro, e nós temos opções em ouvir e em ver esses alarmes. O que é que aconteceu? Os dois conversamos e chegamos à conclusão que aquilo só nos ia, se nós continuássemos, por mais que a gente ganhasse dinheiro, aquilo ia acabar connosco, ia acabar com a nossa vida, nunca iríamos ter mais do que temos hoje, porque estava escrito. Nós é que pensávamos que sim. Não, sei lá o que é que poderia acontecer mais se eu tentasse insistir numa vida de trabalho, disto, daquilo. E o que é que acontece? Nós às vezes esquecemos-nos disso. Quando eu falo aqui em não dar muito valor, não dar mais valor à prata, não é? E dar mais valor ao nosso rei, é isso que eu quero dizer. É isso que eu quero dizer. Porque nós viemos para aqui, porque aqui temos as escolas que eles precisavam. Hoje, eu vou-vos dizer uma coisa, eu não me troco, eu sou muito mais feliz hoje do que com tudo que eu tinha. Eu sou muito mais feliz hoje do que dizer que eu casei-me com um BMW meu, comprado ali, diretamente uns dias antes de casar. Eu sou mais feliz hoje com tudo o que eu tenho, porque eu tenho os meus filhos a servirem a Deus comigo. Eu tenho os 4 filhos na obra. Eu tenho o meu marido que chegou cá e ele estava a trabalhar 8 horas por dia normal, mas isso não nos dava para ir à igreja, o horário dele, cozinha. O que é que acontece? Nós começamos a pensar, como é que vamos fazer isso? Não dá, ele trabalhava aos domingos, nunca dava para ir aos cultos. E orámos a Deus, Deus, nós temos a pastelaria, porque eu estava sempre com a pastelaria em casa. Deus, sobe a pastelaria que eu deixo metade do trabalho. E o que é que ele fez? Primeiro ele tinha que dar o passo para Deus abençoar. Ele deu o passo. Olha, eu vou-lhe dizer, o dia em que o meu marido decidiu dizer, eu vou fazer part-time, o meu coração primeiro ficou assim, eu disse, não, Senhor, eu confio em ti, Senhor, eu confio, mas eu andava ali, tipo, Senhor, eu tive mesmo que deixar nas mãos de Deus. Pois eu vou-vos dizer uma coisa, que quando o meu marido começou a fazer, onde ele está ainda hoje, a fazer a part-time ali naquele trabalho, a
pastelaria subiu de uma forma, os clientes vieram assim uma coisa brutal. E o maior tempo em que nós trabalhamos até hoje foi na pandemia. Faziam filas de pessoas aqui com espaços aqui à porta. E quem esteve comigo nessa altura sabe a verdade que é as pessoas aqui estarem, virem buscar. Todos os dias nós fazíamos pão, fazíamos isto, nós trabalhamos sempre dentro de casa. O Gil tinha fornecedores de farinha, disto e daquilo, nós vendíamos imenso. E o que é que acontece? Nós vendíamos, estávamos em casa, eu não dei o tempo de passar pela pandemia porque eu estava em serviço sempre dentro de casa. Outra coisa que nós fizemos foi o crescimento para Deus. Nós tivemos o apoio de algumas pessoas do Brasil que nos apoiaram dentro desta casa. Vocês não imaginam, eu nem dava conta dos dias, nós, os miúdos, toda a gente estudou, toda a gente fez cursos, toda a gente fez isto, fez aquilo. Olha, foi maravilhoso. Porquê? Porque nós nos disponibilizamos. Eu hoje estou aqui a falar com vocês e aquilo que Deus me chamou para fazer é exatamente passar aquilo que Ele fez comigo para mulheres. Por isso é que eu não me vou calar, eu vou estar sempre a fazer estas coisas, aquilo que Deus me propuser no coração. Nós vamos falar, nós vamos avançar, nós vamos ter, porque Deus tirou-me do casulo, aquela mulher que só queria estar atrás do balcão, não aparecia a cara, só para dar cara, só para falar espanhol, ao balcão, só para vender, que eu adorava falar com os clientes, não é? Mas era a única coisa, eu jamais queria estar aqui a fazer alguma coisa dessas. É isso. Hoje Deus me colocou no meu coração fazer isso porque eu passei por tudo o que eu passei. Eu estou muito feliz por aquilo que nós fizemos. Hoje eu estou a servir a Deus porque um dia eu resolvi deixar algumas coisas. Porque um dia o meu marido teve a coragem de dizer assim, olha, pelo amor de Deus, já não aguento, eu quero servir porque para isso nós fomos chamados, como é que nós vamos fazer? Olha, vamos começar do nada, aqui. Começamos. Amém? Deus trouxe as coisas, peças, e hoje passamos por algumas situações que não entendemos na altura. Hoje eu entendo. Todo o processo que eu passei aqui neste país foi para chegar hoje onde estou. Amém? E eu acredito que muitas mulheres vão se juntar a nós, muitas mulheres vão desenvolver aqui em Epsom. Aqui em Londres nós vamos expandir, não é? E não só, nós já temos a Paula que é de um lugar totalmente diferente daqui, é longe, a 2 horas daqui, está em Southampton, mas a Paula também é uma pessoa que Deus está a aproximar de nós para mais uma raiz a levantar num outro lugar, para que nós possamos progredir, para que nós possamos crescer. Amém? Eu acredito muito nisso, Então vamos ser Esther, amém? Vamos ser Esther, vamos ser aquela mulher segundo o coração de Deus. E há um processo para isso, e nós conseguimos, amém? Ok? As suas escolhas agradaram a Deus. E as tuas? Será que as tuas escolhas agradam a Deus? E são perguntas para nós refletirmos. E eu peço que orem todos os dias no vosso tempo. Orem a Deus para que o Senhor oriente as vossas decisões e que sejas tu, que não sejas tu, mas que seja Ele a guiar. Amém? Que seja Ele a guiar-te em tudo. Não é fácil, as coisas não acontecem do nada. Assim como nós vimos acontecer, a vida de Esther não foi em vão. Tudo o que ela passou, ela era uma menina órfã, não tinha mãe, não tinha pai. Ela era adotada, não é? E assim, uma pessoa por mais que diga que os pais adotivos são, mas não são os teus pais. E principalmente quando são pequenos, dão conta. E no entanto, o processo da vida dela foi encaminhada de uma forma incrível. Nós vamos falar na segunda parte, quando nós voltarmos. Para a semana não temos, porque eu estou em Portugal na conferência, nesse dia, na próxima quinta-feira, mas na outra semana eu estarei cá e nós vamos continuar com a história para vocês verem o que é que Deus fez com esta mulher e o que é que Ele pode fazer com cada uma de nós. Amém? Deus é muito bom. Deus é muito bom. Olha, nós vamos abrir os micros e eu quero vos ouvir falar. Amém? Eu quero vos ouvir falar, eu quero vos ouvir sobre tudo o que ouvimos, o que têm a dizer, o que é que acharam da história de Esther, se gostam, já conheciam, claro que penso que sim, mas de uma forma diferente cada uma vai falar seguramente.
Oi, gente, eu cheguei muito tarde, mas olha, consegui pegar aqui o finalzinho. Muita boa energia, tô sentindo já, porque hoje minha mente estava muito ocupada com esse barulho, né? E tava intenso. Acabei fazendo coisinha errada em casa, sabe? Coloquei o spray no olive oil, pensando que o vidro tava vazio para lavar. E aí, aquele momento, eu falei, gente, eu lembrei do meeting, do Zoom do meeting. Falei, olha, eu tenho que ver essas mulheres maravilhosas para eu poder, sabe, lembrar a raiz, né? A raiz de Deus que está me chamando. Tô aqui agora, graças a Deus, peguei o finalzinho. Obrigada, Paulinha, por essa história maravilhosa. Eu quero escutar mais sobre isso. Que vencedora, que exemplo pra gente, né? Muito obrigada. Olá, Joana. Olá, Ana, Mara, Paula, Samsung. Eu não sei quem que é. E Laura. Olá, tudo bem, queridas? Uma boa noite. E vamos nos ver na próxima vez. Eu vou chegar no horário, tá? Pra gente ter mais tempo. Tá bom? Um abração para vocês. Orem por mim, gente, com esse barulho na minha cabeça. Eu não sei o que é isso. É um zumbido intenso que eu não sei como explicar. Eu não sei, eu já fui no hospital, tiraram o X-ray, não, o scan, não encontraram nada, falaram que não encontraram nada, mas para Deus, já tô sarada, mas nesse momento eu tô sentindo isso e é uma coisa horrível. É como se tirasse toda a minha energia de concentração, entendeu? Por isso que hoje, infelizmente, eu cheguei tarde, mas Deus é comigo, o coração de vocês vai forçar a minha fé, né? Muito obrigada pela energia, tá bom? Um abração. Amém. Obrigada, Vanessa. Sim, oraremos por ti, sem dúvida, sobre isso, está bem? Depois vamos falar melhor sobre isso, tá bom? Obrigada por teres partilhado. De nada, obrigada a vocês. Okay. Alguém quer dizer algo sobre... Querem uma voluntária que eu diga? Ou... Vamos lá, Joana. Share. Divide aí com a gente. Boa energia. Eu pensei que a Ana ia falar já que ela abriu o micro, mas pronto. Vai ganhar coragem. Não é coragem, é por dar oportunidade. Eu gosto de falar. Eu sou como a Vanessa, eu gosto de falar. Olha, 1, 2, 3, vamos lá, aperta o botão. Quem começar primeiro? Olhem, eu admito que a cena de obediência é muito fácil falar, mas é difícil fazer, não é? E está ali, não é? Tudo que nós fazemos humanamente é uma prova daquilo que podemos fazer para Deus. Por exemplo, como podemos dizer que amamos a Deus e não amamos as pessoas que temos ao lado? Como podemos obedecer a Deus ou nos submeter à sua vontade? E nós, por exemplo, quando estamos casadas, sabemos que não é fácil, e queremos agradar aos nossos maridos, queremos que eles sejam felizes conosco, não é? E nesse caso, eu tenho uma história um bocadinho assim também difícil, porque eu casei com uma pessoa de uma cultura totalmente diferente da minha, mas total. Mas com a graça de Deus eu posso dizer que já estou casada há 18 anos, vou fazer 19, e tem sido um aprendizado muito... No início foi doloroso, mas foi porque eu não queria ceder, não queria abrir mão. E sem dúvida que a história de Esther inspira e relembra a importância de podermos fazer uma prova de amor, não é? Porque a obediência, mesmo quando somos filhos, por exemplo, obedecer é uma prova de amor. Podemos não entender muitas vezes, mas depois podemos perceber, no caso de Deus, não é? Como Ele cuidou, como Ele teve um propósito com tudo. E Ele muda a nossa história, sem dúvida. Ele muda a nossa história, que pode ter começado mal, como a história de Esther, não é? Com perdas e dores, mas com a sua graça Ele restitui família. Restitui família e nos dá aquilo que nós precisamos, verdade? E para mim foi isso que mexeu mais comigo, foi a cena da obediência e da submissão. Obrigado, Joana. Realmente é mesmo um processo nós aprendermos a obedecer, principalmente dependendo de como nós somos, não é? Porque às vezes temos um feitio, como nós próprios dizemos, mas é chato. Eu e o meu marido também somos muito diferentes
muito. Ele é a paz. Não quer dizer que eu não tenha paz, mas ele é a paz. Ele é aquela pessoa que vocês veem. E pronto, eu já sou mais agitada, eu sou mais de dar o passo à frente, enquanto ele espera, amor, vamos ver, eu já fui e não devia. Vocês estão a ver a submissão, onde é que estava? Estava assim um bocado bem diferente daquilo que a Bíblia falava, e eu tive que repor isso. E não foi fácil, não foi, posso-vos contar que não foi fácil. Eu própria muitas das vezes dizia, eu hoje não vou, eu vou ficar quieta, eu vou ficar calada, eu vou conseguir, eu ia, amorzinho. Ok, assim que ele dizia alguma coisa, eu dizia não, porque era assim, era eu, para já porque eu tive, vocês sabem que eu tinha a minha história, não é, de ter saído de casa muito cedo, não é, então eu vivi sozinha, e quem vive sozinha, a partir dos 17 anos, tem uma liberdade de poder controlar a sua vida, de poder gastar aquilo que quer, o que acha, o que não acha, o que, quando chega a um casamento, por isso é que é bom casar. Não casar com 30 anos, com 27 como eu casei, mas ali entre o meio, porque aí nós estamos ainda corrigíveis, depois é mais difíceis, mas Deus é que tem que fazer, porque é verdade, porque eu depois tive que aprender que havia duas pessoas ali e que havia uma fusão para ser uma, não é? E eu tive que aprender, mas eu aprendi, não foi fácil, mas eu aprendi. Eu tive que aprender, porque eu tenho um casamento de 24, já nem sei quanto, acho que é 24, já fiz 24 anos. Sim, sim. Então é só para verem que não foi fácil, mas que depois chega uma dada altura, aquilo já começa a andar muito bem. Já nem dou conta, porque eu digo sim, amor, vamos lá, não é? A Joana está ali comigo. Ok, como eu digo. Eu acho piada, eu estou a rir porque nós temos uma brincadeira com as irmãs na igreja, não é? Eu tenho a minha palavra, mas é meu marido que escolhe. Dissemos, tu mandas, não é, amor? E pergunta ao marido, e o marido diz, sim, eu mando. Tipo, é uma brincadeira, mas estou a dizer que realmente aprendemos a ceder e aprendemos a ver honra quando nós ouvimos os maridos e não decidimos pelo nosso nariz, não é? Então, sim. É isso. É verdade. Olha, gente, Paulinha, Joana, Ana, todo mundo aí, vamos conversar mais sobre esse negócio de relação, que vocês vão me ajudar. E uma coisa que eu com vocês, vou ver se dá para mostrar aqui, Paulinha, em homenagem a vocês, eu estou usando a blusa das meninas. Uma woman! E essa eu coloquei hoje de manhã, hoje quando acordei, para me lembrar do Zoom e acabei esquecendo com essa coisa na minha cabeça, entendeu? Com barulho, mas eu tô usando a blusa. Que bênção. Né? Sim. Ok. Obrigado. Então tá, gente, boa noite. Até já. Beijo. Beijo. Tá. O vídeo eu vou desligar. Ok, sim, é isso mesmo. A obediência e a submissão não é fácil, mas não é impossível. Quando nós vamos falar disso no início do ano. A partir do início do ano nós vamos ter alguns zooms com isso. A obediência a Deus, a obediência ao marido, que é uma coisa que cria muita polémica, meu Deus, e a obediência à entidade patronal, a obediência a tudo. Amém? E vocês vão reparar, quando chegarem ao fim, vão dizer, somos nós que mandamos, nós mulheres. Só falta aprender que a obediência leva a que te amem, a que te façam rainha, a que te ponham ali no alto. Acabam por dizer, mas tu é que sabes, amor. Eu estou a dizer isso, meu marido, quando ouvir... Ele sabe que eu já falei isso tanta vez. Mas é verdade. É isso mesmo. Eu aprendi que ele dá-me muito mais valor ouvindo-lhe, escutando-lhe, do que estar contra ele. E isso não há igual. Amém? É isso mesmo. Então, vamos lá, vamos falar. A Mara está pronta para falar ou ainda não? A Paula Matoso, ela está com um problema de garganta, então está a recuperar, porque a Paula vai para Portugal connosco na semana que vem, então ela hoje está de chá de limão, etc.
Ela nem liga a câmara hoje. Ela disse-me: Olha, Paulinho, eu vou escutar, mas ela estava mesmo rouca, que ela apanhou uma pequena gripe e ela não queria ir para Portugal assim, então está a recuperar. Laura, está aí a minha mana? Sim, tua. Ah, vamos lá, Laura, nós combinamos as duas apoiar uma a outra, puxar uma pela outra. Vamos lá falar. Tu aqui hoje a puxar por ti, certo? Pois, está. Então, vamos lá. Bem, e tu sabes que eu ouvi uma partezinha, eu não ouvi tudo. Sim. Nessa parte da obrigação, olha, dou-lhe os meus parabéns, que eu queria ser como ela. Uhum. E também sou como a Vanessa, queria aprender mais sobre isso de obediência, de obedecer. Porque o meu marido, é como tu dizes, o meu marido é o contrário de mim, ele é a paz e eu sou um furacão. Olha, eu estou-me a rir porque somos todas, que engraçado. Ok. Mas sabes uma coisa, ele hoje em dia já diz. Quando eu digo uma coisa, ele diz, tá bem, dou-te a razão para te calar. Porque é aquela coisa, se ele não me der a razão, eu nunca me calo. É por isso que eu digo que eu sou um furacão. Uhum. Estás a perceber? Uhum. Mas gostava mais que tu falasses mais sobre isso, porque acho que ia ajudar muitas mulheres. Ok. Ok. Sim, Laura, obrigado pela tua partilha. Olha, foi muito importante, porque é bom nós sabermos o que é que faz falta. Também para nós podermos falar sobre os temas. Quando os temas estão em cima da mesa, é muito mais fácil nós agendarmos datas e vamos a isso, sim, vamos falar, porque a Bíblia é muito clara sobre isso. E eu já estive em vários grupos, onde eu às vezes fico calada a escutar, porque não são os meus grupos, às vezes sou convidada e estou ali e eu quando vejo tanta coisa que eu digo, meu Deus, se elas entendessem, mas revoltadas, mulheres revoltadas, e vocês têm razão, nós vamos sim, eu já tinha pensado no início do ano falar sobre isso, e então nós vamos seguir com a ideia e convidar mulheres e fazermos isso, vamos continuar, amém, aqui juntas. Ok, alguém mais quer dizer alguma coisa que nós hoje já passamos alguns minutos da. Não, eu não gosto de sair daqui, eu por mim ficava aqui mais tempo, mas como é tempo de nós também irmos dormir e amanhã é dia de trabalho para algumas pessoas, então. Se alguém quiser dizer mais alguma coisa assim, senão vamos nos despedir com a oração e depois vamos seguir com o tema Esther, ok? Vamos seguir com o tema Esther, que é uma mulher que era uma mulher completamente improvável, muito menos para ser uma rainha, não é? Nós pensamos e ela foi uma rainha, como Deus faz as coisas. Então nós vamos sim seguir com a história dela no próximo Zoom que nós estivermos juntas, está bem? Ok? Se ninguém tem mais nada para dizer, eu vou pedir a Joana para nos dirigir de oração, despedindo-nos, ok? Certíssimo. Ok. Vamos orar? Sim. Nosso Deus e Pai, Senhor, muito obrigada, Senhor, por este dia que Tu criaste, pela oportunidade de estarmos juntas aqui, Senhor. Obrigada porque, Senhor, és Tu quem nos dás a vida, és Tu quem nos dás a saúde, és Tu quem nos dás a oportunidade, Senhor, de sermos melhores, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra e de tomada de atitudes e decisões, Senhor, para podermos, Senhor, ir em direção ao Teu propósito na nossa vida. Obrigada porque Tu és o mais interessado na nossa felicidade, na nossa realização e, Senhor, queremos Te agradecer, Senhor, por este tempo, pela Tua palavra, pelas partilhas, Senhor, pelo amor com que a Paulinha dirige este grupo, Senhor, e que Tu possas continuar, Senhor, a ministrar as nossas vidas, a falar conosco, a nos ajudar, Senhor, nas nossas necessidades, Senhor,
E nesta hora, de forma especial, queremos orar, Senhor, pela Vanessa, Senhor, por aquele zumbido que ela está a ouvir. Em nome de Jesus, Senhor, queremos concordar, Senhor, para que Teu Espírito Santo opere agora, Senhor. Traga, Senhor, da Tua vida, da Tua cura, Senhor, para o ouvido, para o interior da Vanessa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, Tu criaste a Vanessa, Tu sabes exatamente o que acontece no seu corpo, Senhor. E te rogamos, Senhor, que Teu Espírito Santo nesta hora venha de encontro à sua necessidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te agradecemos desde já por aquilo que Tu já fizeste, o que estás a fazer e o que farás, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Deixamos a vida de cada uma das mulheres maravilhosas, mesmo que improváveis, maravilhosas, Senhor, porque são as Tuas filhas, são mulheres que estão no Teu coração, Senhor, e deixamos as suas vidas, as suas famílias, casamento, relacionamento, Senhor, trabalho, todos os papéis e roles que elas desempenham a cada dia nas Tuas mãos, Senhor. Se conosco, Senhor, dá-nos um descanso reparador, que nos entreguemos ao sono, que consigamos descansar, Senhor, aquietar a nossa mente, aquietar o nosso coração, descansar em Ti, Senhor, confiar que Tu estás a cuidar de nós, seja qual for a situação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Obrigado, pastora Joana, e obrigado a cada uma de vocês que estiveram presentes hoje. Nós vamos voltar, então, quinta-feira, às 8h, estaremos aqui para mais uma Mulheres Improváveis, mas que afinal de contas elas são mais que prováveis aos olhos de Deus. Amém? Um beijinho grande. Amém. Fiquem bem e até para a semana. Tchau, tchau. Até para a semana. Deus abençoe. Obrigada. Beijinhos.